A cientista social e política Elis Radman foi uma das palestrantes da reunião Almoço Tá na Mesa da Federação. O encontro debateu o cenário político estadual e nacional. Ela abordou o comportamento do eleitor para as próximas eleições. Quando a gente pensa em eleitor, nós temos que pensar em vários tipos de eleitor. O eleitor não é um só, e ele não tem só um pensamento. Hoje nós demonstramos que a maior parcela do eleitorado, o que vai decidir o pleito, que dá mais ou menos uns 40%, se chama eleitor esperançoso. Ele vota na pessoa de um candidato, ele não escolhe pelo partido, e a partir da percepção que ele tem de um candidato, que pode ter vários fatores essa percepção. Pode ser porque o candidato é simpático, porque ele torce para o mesmo time de futebol, pode ser que ele tem uma proposta que agrada, enfim, é subjetivo, é em cima da esperança, da crença. O segundo grupo, que é um grupo importante e preocupante, é o eleitor descrente, 30% do eleitorado, aquele que tende a votar branco ou nulo ou se abster. Se este eleitor, inclusive, não participar do jogo, ele amplia o poder do eleitor esperançoso. O terceiro grupo é constituído pelo eleitor prático, pragmático. É aquele eleitor que vai avaliar o que o candidato fez, a sua história, as suas conquistas e a capacidade de execução. Para mais ou menos 10% do eleitorado gaúcho. Temos, então, em torno de 8% do eleitorado que é ideológico, vota pelo partido, por critérios políticos, por interesse classista. E temos também um eleitor de última hora, que dá em torno de 7% do eleitorado, aquele que vai decidir na última semana e que vai pedir cola para amigos e familiares. Esse cara, esses 7%, decide em eleições polarizadas. Se tiver aí dois candidatos empatados, esse cara na última semana escolhe e define. É por isso, inclusive, que a gente vê muito a cidade suja perto da eleição, porque os candidatos sabem que tem que impactar este eleitor. E um grupinho menor, de 1,5% dos gaúchos, é o eleitor clientelista, aquele que declara que só vota se ganhar algo. Ele declaradamente assume esta posição. Agora é importante a gente ter em mente que boa parte do eleitorado gaúcho se divide num sentimento de frustração e esperança muito forte, muito forte. Ele está frustrado, não acredita nos políticos. 90% dos gaúchos não confiam nos partidos e nos políticos. Não confiam, negam os partidos. Então, o que eles fazem? Eles tentam buscar informações na sua rede de relacionamento, eles vão utilizar a rede social e vão assistir às campanhas eleitorais. Então, vai ser uma campanha on e off, ou seja, ele vai estar olhando a TV, vai estar conversando com outras pessoas e vai estar olhando nas redes sociais, mas com muito pé atrás. Ele não vai confiar em ninguém, ele vai confiar desconfiando, como ele mesmo diz, para tentar votar o mais certo. Inclusive, nós começamos esse debate mostrando que a maior parte dos eleitores não acha que a eleição vai melhorar a vida dos brasileiros. E o principal dilema do eleitor, o principal dilema hoje continua sendo a saúde, mas seguido assim de pertinho da segurança pública, que é um tema hoje muito forte. Mas quando a gente discute isso com o eleitor nos explica o seguinte: bem, nós temos os velhos dilemas, saúde, educação e infraestrutura, que não foi resolvido até hoje e até piorou. E temos os novos problemas. E o que são os novos problemas? Economia, aumento do custo de vida, desemprego, segurança pública e a corrupção. E quando a gente fala em corrupção, esse é uma grande preocupação do eleitor. O eleitor quer um candidato que seja honesto, que represente a seriedade. Ele está farto de todas as notícias que ele assiste ao longo deste período na Lava Jato. Ele se sente enganado, ele se sente traído e isso explica bastante a frustração dele. Elis Radman, é mito ou verdade que o gaúcho é politizado? Bem, é mais mito do que verdade. Boa parte dos eleitores, e eu mostrei aqui na Federação, não participa de entidades de classe, não participa de partidos políticos e não participa de nenhum tipo de ação voluntária. Ou seja, mais de 85% dos gaúchos não faz nada pelo coletivo. E, inclusive, nós temos o seguinte problema: a internet, as redes sociais, elas têm ampliado o individualismo. Cada vez mais as pessoas estão se preocupando consigo mesmo e menos com os outros. Num contexto de politização, as pessoas têm uma consciência mais coletiva, um sentimento de comunidade e uma identidade. Ou seja, vamos dar um exemplo no que eu estou querendo dizer. Imagine aí a cidade que está me ouvindo. Se a cidade tem uma grande demanda, como uma duplicação de uma rodovia, conclusão de uma rodovia, de um hospital, ela tem que votar em candidatos que defendam essa pauta para a cidade. E
muitas cidades, sabe o que acontece? É uma pulverização de candidatos de fora e votos em candidatos que nunca nem apareceram na cidade e nem conhece as metas da cidade. Então, a consciência coletiva, ela tem uma relação direta com o sentimento da comunidade. Elis Radman, as pessoas em geral comentam sobre programas de governo, mas na verdade eles não servem para ganhar voto. Né? A maior parte das pessoas não consulta os programas de governo e não leva em consideração isso para o voto. Existe uma distância muito grande desse tema, mas é um tema muito importante. Os eleitores deveriam ver as plataformas dos candidatos e votar em cima dessas plataformas. A impressão que eu tenho é que os programas de governo são mais utilizados para perder voto, com os adversários tentando pegar alguma contradição do candidato. É que o eleitor hoje, ele diz o seguinte, ele não confia mais nas promessas de campanha, porque elas não são executadas. A maior parte dos políticos não cumpre o que promete. Mas tem um outro problema, como o eleitor está distante dos candidatos, muitas vezes ele nem sabe se o candidato cumpriu. Então, este é um tema que tem que ser resgatado, mas para tanto, nós precisávamos melhorar a participação, a cidadania das pessoas nas bases, nas associações de bairro, nas comunidades, para que estas comunidades tivessem força para cobrar essas propostas e essas demandas. Que dica tu dá para o eleitor, para o ouvinte da Rádio AGERT escolher um bom candidato? Vamos lá. A internet é uma baita ferramenta. Muito perigosa se a gente ficar à mercê das fake news, mas é uma baita ferramenta se a gente souber pesquisar. Então, assim, depois que você avaliar alguns candidatos que você simpatiza, veja o que ele promete, veja o histórico dele, vá no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.gov.br, veja se ele é ficha limpa, isto é muito importante. Use a internet para verificar o histórico deste candidato. Inclusive, faça o seguinte, entre em contato com ele, inbox, mande uma mensagem para ele no Face dele e verifique se ele realmente se compromete com aquilo que ele está prometendo. Tire um print disso e guarde. E aí você terá uma ferramenta futura para cobrá-lo. Ouvimos a cientista social e política Elis Radman. Para a Rádio AGERT, Eduardo Liães.